Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Que felicidade ter você aqui junto comigo nesse domingo, dia do Senhor, para mais uma meditação da palavra, para mais um evangelho do dia. Hoje é o terceiro domingo da quaresma e a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 4, versículo de 5 a 15, 19 a 26, 39, 40 a 42. Vamos lá? Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: "Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos naquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que o amor materno de Maria esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, pais, netos, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus projetos, trabalho, sobre as pessoas que você ama e todas as pessoas que passarão pela sua vida nesse domingo e também durante toda essa semana. Tem evangelho que consola a superfície e tem evangelho que abre a terra e desce até a raiz. E o evangelho de hoje é raiz, porque ele começa num lugar comum, num poço, mas na verdade o que está em jogo aqui é a pergunta mais profunda da vida espiritual:
Onde você está buscando água para a tua alma? Onde você está buscando água para a tua alma? Porque Jesus chega a ficar perto do poço de Jacó. E o texto faz questão de dizer que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Isso é muito mais do que um cenário. Meio-dia é hora de sol forte, hora em que ninguém vai ao poço se puder evitar. Só vai quem quer fugir dos outros. Só vai quem não tem mais energia para suportar os olhares, os comentários, as memórias, as comparações. E então aparece uma mulher sozinha carregando um cântaro e uma história. Não é só uma mulher tirando água, é uma água tentando sobreviver mais um dia. E Jesus está lá antes dela chegar. E isso é muito sério, meu irmão e minha irmã, porque Deus sempre chega antes da tua sede. Antes que você formule a oração, Ele já sentou no lugar do teu cansaço. Antes que você admita a ferida, Ele já está esperando na beira dela. Antes que você descubra o nome do vazio, Ele já está junto ao poço onde você volta todos os dias tentando matar uma sede que não passa. E então Jesus faz uma coisa desconcertante. Ele pede, dá-me de beber. O Deus que fez as águas pede água. O Criador da fonte se coloca em posição de necessidade. E isso já deveria desmontar muita coisa dentro de nós, porque o nosso Deus não se aproxima primeiro como acusador, Ele se aproxima como alguém que pede espaço, como alguém que não arromba, não invade, não humilha, alguém que pede. Mas o pedido de Jesus esconde um mistério mais profundo. Quando Ele diz, dá-me de beber, Ele não está pedindo só a água do poço, Ele está pedindo o coração dela. Ele está dizendo sem dizer, deixe-me entrar nesse lugar onde você vive sedenta. Deixe-me tocar essa região da tua alma onde você já se acostumou com a repetição do vazio. E a mulher estranha, claro que estranha. Um judeu falando com uma samaritana. Um homem falando com uma mulher sozinha. Um religioso atravessando fronteiras, porque a graça sempre escandaliza a lógica das separações. A graça não respeita os muros que a vergonha construiu. E isso é importante. Jesus não tem medo da tua história. Quem tem medo da tua história geralmente é você. Então ele diz a frase que abre o evangelho por dentro. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva. E aqui está o drama, meu irmão e minha irmã. Não é que a mulher não tenha inteligência, não é que ela seja incapaz de compreender, é que ela ainda não sabe com quem ela está falando. E esse é o problema de muita gente na vida espiritual. Fala de Deus, ouve sobre Deus, até reza, mas ainda não sabe quem Ele é. Ainda acha que Jesus é uma ajuda quando Ele é a fonte. Ainda acha que Jesus é um consolo quando Ele é a própria vida. Ainda acha que Jesus é um detalhe da fé quando Ele é o centro. A mulher responde de forma concreta, Senhor, nem sequer tem esbalde e o poço é fundo. Ela ainda está presa na lógica visível, meu irmão. Ela olha para Jesus e mede Jesus pelas condições humanas, minha irmã. E de novo, não é assim que nós fazemos. Nós fazemos assim. A gente olha para Deus e pensa, mas como? De onde? Mas não faz sentido. Mas eu não vejo saída. Mas o poço é fundo demais. Mas eu já tentei. A alma ferida sempre reduz o céu ao limite da própria experiência. E Jesus está justamente tentando libertá-la disso. Então Jesus fala a palavra que separa todas as águas da terra, da única água que salva.
Jesus diz: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. E aqui, meu irmão e minha irmã, está a frase que precisa atravessar a tua homilia como espada, porque ela resume a condição humana inteira. Todo mundo está bebendo alguma coisa. Todo mundo tem um poço. Uns bebem aprovação, outros bebem prazer, outros bebem controle, outros bebem trabalho, outros bebem imagem, outros bebem relação que não curam, outros bebem distração, outros bebem celular, excesso, vício, outros bebem orgulho, desempenho, outros bebem religiosidade sem intimidade. E Jesus diz: vai dar sede de novo. Porque o mundo inteiro é especialista em oferecer água que alivia, mas não sacia. E Jesus continua: quem bebe da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Isso é tremendo, meu irmão e minha irmã. Porque Jesus não promete só matar a sede, Ele promete mudar a origem da vida. Ele não quer apenas te dar um poço, Ele quer fazer brotar uma fonte dentro de você. Ou seja, a vida com Deus não é só você voltando sempre vazio para receber um pouco mais. A vida com Deus é Ele entrando tão fundo que o próprio interior, antes seco, se torna nascente. Isso é conversão verdadeira. Não é melhora de comportamento, é mudança de natureza interior. Mas a mulher ainda não entendeu tudo, e isso também é lindo, porque ninguém chega ao profundo de Deus de uma vez. Ela responde: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ainda é um pedido misturado. Ela quer a água de Deus, mas ainda quer evitar o esforço, evitar o desconforto, evitar a exposição. E não é assim conosco também, meu irmão. Não é assim conosco também, minha irmã. A gente até quer Deus, desde que Deus resolva rápido, desde que Deus alivie, desde que Deus não mexa tanto. Só que Jesus não veio aliviar a superfície, Ele veio abrir a terra endurecida. E então Ele faz um movimento decisivo. Ele toca a verdade da vida dela. Ele entra na ferida dos relacionamentos, da história quebrada, das buscas frustradas. E aqui está um ponto altíssimo desse evangelho. Jesus não fala da ferida para envergonhar. Ele fala da ferida para mostrar onde a sede tentou se matar e não conseguiu. Os maridos dessa mulher não são só biografia, são símbolo. O símbolo de tudo em que a gente apostou para não sentir o vazio. O símbolo dos vícios errados, das compensações, o símbolo das buscas desesperadas por pertencimento, o símbolo do valor e do descanso. Jesus não revela isso para esmagá-la. Ele revela porque só existe água viva quando a verdade vem à tona. Não existe cura sem verdade. Não existe fonte onde ainda há mentira protegida. E isso é muito importante. A misericórdia de Deus nunca é cúmplice da ilusão. Ela te acolhe e depois te revela. Ele te abraça e depois te cura. Ele te encontra como você está, mas se recusa a te deixar como você está. A mulher percebe: Senhor, vejo que és um profeta. E então ela muda o assunto para a religião, para o detalhe sobre o monte, sobre onde adorar. E isso é tão humano. Quando Deus toca a parte mais vulnerável da nossa vida, a gente tenta se esconder atrás de temas religiosos. A gente tenta se esconder atrás de debates. A gente tenta se esconder atrás de explicações. A gente tenta se esconder atrás de conceitos. A gente descola para a cabeça, onde Deus queria curar no coração. Mas Jesus não cai nessa fuga. Ele atravessa e diz: chega a hora, e é agora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa frase é um abismo, porque Jesus está dizendo: a adoração verdadeira não é geografia, a adoração verdadeira não é monte, a adoração verdadeira não é Jerusalém, a adoração verdadeira não é performance, a adoração verdadeira não é rito vazio, a adoração verdadeira não é lugar sem entrega, a adoração verdadeira é espírito e verdade. E verdade aqui não é só doutrina correta, verdade é vida sem máscara diante de Deus, verdade é você parar de esconder a sede, verdade é você não se apresentar diante do Pai com maquiagem espiritual, verdade é dizer: Senhor, sou eu mesmo, com essa história, com essa miséria, com essa fome. E espírito é a vida de Deus soprando dentro dessa verdade. Ou seja, a adoração verdadeira é quando o coração para de atuar e começa a se entregar. E então a mulher diz: eu sei que o Messias virá. E Jesus responde com uma das autorrevelações mais fortes do Evangelho: sou eu que estou falando contigo. Isso é avassalador, meu irmão e minha irmã, porque Jesus não entrega essa frase a um poderoso no templo, ele entrega a uma mulher cansada, a uma mulher quebrada, a uma mulher mal falada, isolada, sedenta. Isso revela o coração do reino. Deus se revela aos que têm sede, não aos que têm posse. Deus se derrama onde encontra a verdade. Deus se mostra onde encontra fome. E então acontece o milagre silencioso. A mulher deixa o cântaro, isso é um detalhe de ouro. O texto mostra que depois do encontro, ela larga o cântaro e vai para a cidade. O cântaro representa o antigo sistema de busca, a antiga forma de sobreviver, o antigo jeito de tentar matar a sede. Quem encontra Cristo de verdade começa a largar cantaros. Começa a abandonar os instrumentos velhos da falsa sobrevivência, porque quando a fonte se encontra, o que antes parecia indispensável perde o poder. A mulher que veio escondida volta missionária. A que evitava gente, agora chama gente. A que carregava vergonha, agora carrega anúncio. E isso é fruto do encontro real. Ninguém encontra água viva e consegue continuar do mesmo jeito. A evangelização nasce da sede saciada. E os samaritanos dizem depois algo ainda mais profundo. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é só ideia, não é só dos judeus, do mundo. E isso é enorme, porque Jesus não é uma solução privada, ele é a resposta universal para a sede humana. E agora, meu irmão e minha irmã, eu vou te pedir um gesto simples, mas muito sério. Eu te convido a escrever aqui nos comentários como uma decisão diante de Deus. E se você quiser, coloque o seu nome, o nome da sua família também. Fala assim: Jesus, eu tenho sede de ti, sacia a minha alma. Jesus, eu tenho sede de ti, sacia a minha alma. E se você quiser, pode colocar os seus filhos. Jesus, os meus filhos têm sede de ti, sacia a alma deles. Jesus, a minha família tem sede de ti, sacia a nossa alma. Isso é para você assumir diante do céu que está cansado de beber onde não há fonte. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E eu quero permissão para poder orar por você agorinha mesmo. Mas para isso, eu te peço um gesto simples, mas muito poderoso. Eu te convido a clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se. Ao clicar, você faz parte dessa família de oração que tem crescido a cada dia. E assim todos os dias, seja do nosso Evangelho do dia
ou no nosso momento da Ave Maria, que acontece às 6 horas da tarde, eu vou colocar o seu nome, a sua família, a sua história, os seus filhos, seu casamento, seu trabalho, colocar as pessoas que você ama, a sua saúde, eu vou colocar tudo nas mãos do Senhor. Então, faça parte dessa família de oração, clique em inscrever-se e faça parte. Também, antes da gente orar, eu vou te pedir um gesto muito simples, mas muito importante para mim. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra já tocou o seu coração, clique nesse símbolozinho de joinha, nesse símbolozinho de like, de gostei, porque isso faz com que a gente alcance mais corações. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele começa a mandar para mais pessoas e assim a gente consegue aumentar a nossa família, a gente consegue alcançar mais corações, a gente consegue trazer mais pessoas para junto de Cristo. E agora que você já digitou, já se inscreveu, já deixou o seu joia, seu like, eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a fazer silêncio. Eu te convido a respirar devagar. Eu te convido a entrar em conexão com o Senhor. Respira fundo. Respira mais uma vez. Solta o peso do mundo. Deus não tem pressa quando Ele quer salvar alguém em profundidade. Feche os seus olhos se você puder. Imagine esse poço. Imagina o sol. Imagina o cansaço. Imagina você chegando com o seu cantar, teu jeito de sobreviver, as tuas tentativas, os teus hábitos, as tuas comparações, as tuas compensações, a tua religiosidade, o teu vazio disfarçado. E você vê Jesus sentado ali, esperando, não te cobrando, Ele está te esperando. Agora escuta essa frase como se fosse para você hoje. Jesus olha para você e diz assim: dá-me de beber. O que Ele está pedindo? Ele está pedindo a tua verdade. Ele está pedindo a tua sede real. Ele está pedindo a tua ferida não enfeitada. Então por dentro diz assim: Jesus, eu estou cansado. Fala para Ele: Jesus, eu tenho sede. Fala para Ele: Jesus, eu já bebi de muitas coisas e eu continuo vazio. Não explica demais, só diz a verdade, porque o poço do encontro não precisa de performance, o poço do encontro precisa de sinceridade. Fui buscar água no calor do dia, cansado de tudo, com a alma vazia, buscando nos poços tentar preencher a sede invisível do meu próprio ser. Mas tu me esperavas, quebrando a barreira pra curar a vida de uma vida inteira. A água do mundo não traz salvação, mas a tua fonte lava o coração. Jesus, me dá dessa água viva que cura a ferida e a fé reaviva. Eu quero adorar em espírito e verdade e achar no teu peito a minha saciedade. Jesus, me dá dessa água viva que cura a ferida e a fé reaviva. Eu quero adorar em espírito e verdade e achar
teu peito a minha saciedade. Agora deixa Jesus te olhar. Não é um olhar de condenação, é um olhar que atravessa tudo que você fez e tudo que fizeram com você. Ele sabe onde a tua alma rachou. Ele sabe quantas vezes você voltou ao poço errado. Ele sabe o quanto você tem tentado parecer bem e mesmo assim Ele está ali. E isso já é misericórdia. Então fala para Ele: Senhor, mostra-me o meu cantar. O que você não quer largar? O que você usa para anestesiar a sede? O que é que ocupa o lugar da fonte? E quando isso vier à tona, não fuja. Só entrega e diz: Jesus, eu solto. Eu quero a tua água. Achar no teu peito a minha saciedade. Jesus, me dá dessa água viva que cura a ferida e a fé reaviva. Eu quero adorar em espírito e verdade. Achar no teu peito a minha saciedade. Senhor Jesus Cristo, fonte da água viva, eu intercedo agora por cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as sedes profundas, os vazios antigos, as buscas confusas, os poços errados, os relacionamentos quebrados, os hábitos que se tornaram refúgio, os pecados que viraram rotina, os cansaços escondidos atrás de sorrisos. O Senhor conhece cada alma que chegou ao meio-dia da vida, cansada, exposta, envergonhada, seca por dentro. E eu te peço, senta-se junto ao pulso dessa pessoa, toca a sede dela, não com uma emoção passageira, mas com a tua água viva. Cura a raiz das buscas erradas, cura a carência que a fez aceitar menos do que o teu amor, cura a ferida que a fez voltar sempre ao mesmo poço, cura a religiosidade que virou fuga, cura a dureza, cura a dispersão, cura a tristeza sem nome. Senhor, faz brotar dentro dela uma fonte, não apenas um alívio momentâneo, mas uma nascente. Dá-lhe gosto pela oração, dá a ela fome pela palavra, dá a ela liberdade para largar o que não é fonte, dá a ela verdade para se apresentar diante de ti sem máscara, porque o Senhor procura adoradores em espírito e em verdade, e nós queremos ser encontrados assim. Eu te peço pela casa, pela família, pelo casamento, pelos filhos, pelos que estão em crise, pelos que estão em pecado, pelos que estão frios, pelos que já não conseguem rezar, pelos que já não sentem mais a tua presença, pelos que não sabem mais nem acreditar. Vai até eles, Jesus, senta-te no poço deles e fala de novo: dá-me de beber, porque quando o Senhor pede, na verdade, estás abrindo o caminho para dar. E por intercessão de Nossa Senhora, mulher do sim, mulher da escuta, mulher que guardou a palavra e se tornou a fonte de Cristo para o mundo, eu te peço, ensina-nos a acolher o dom de Deus, ensina-nos a deixar o cantaro, ensina-nos a correr para anunciar,
e que esta quaresma não seja só uma rotina religiosa, mas um encontro verdadeiro com a água viva. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. E é com essa confiança que nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele sacie a sede da tua alma, que Ele cure os teus poços falsos e que Ele faça brotar em ti uma fonte para a vida eterna. E que pela intercessão da Virgem Maria, a tua alma aprenda a adorar em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessa e eu oro por você. E hoje eu te digo, você pode voltar ao poço todo dia, ou pode finalmente encontrar a fonte. Compartilhe essa oração com todas as pessoas que precisam encontrar essa fonte. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Fica com Deus. Um forte abraço e eu te espero aqui às 6 horas da tarde para o nosso momento da Ave Maria. E não se esqueça, Jesus te ama muito. Jesus, me dá dessa água viva que cura a ferida e a fé reaviva. Eu quero adorar em espírito e verdade e achar no teu peito a minha saciedade. Jesus, me dá dessa água viva que cura a ferida e a fé reaviva. Eu quero adorar em espírito e verdade e achar no teu peito a minha saciedade. Uma fonte a jorrar para a vida eterna.